Os deuses gregos eram divindades adoradas na Grécia Antiga. Essas divindades povoavam os mitos, histórias fantásticas que explicavam desde a criação do mundo ao nascimento da vida e dos seres humanos. Os deuses e deusas da mitologia grega eram seres poderosos, porém cheios de sentimentos e paixões tipicamente humanos, como a inveja, o ciúme, a vaidade, o desejo e a ira. De acordo com os mitos, essas divindades tinham o controle de um determinado aspecto da vida ou da natureza e representavam características da existência humana, como a força, a justiça e a sabedoria. E hoje falaremos de Ares, o temível deus da guerra. Segundo a mitologia grega, Ares é o deus da guerra. Filho de Zeus e Hera, Ares integra o panteão dos deuses do Olimpo, formado por 12 divindades. Depois de ter com Zeus a filha Ilícia, deusa dos partos difíceis, e Hebe, deusa da juventude, a rainha do Olimpo esperava ansiosamente pelo nascimento de um varão. Hera tivera ainda Hefesto, o coxo. Quando finalmente nasce Ares, Hera enche-se de orgulho, até que enfim ela dará ao marido um varão tão vigoroso que poderá contrapor-se à bastarda Atena. Mas o rapaz torna-se uma criatura traiçoeira, a quem faltam todas as virtudes que sobram na filha ilegítima de Zeus. Os dois são deuses da guerra, mas se ocupam com facetas opostas dos conflitos. Enquanto Atena se volta à estratégia que minimiza a derramada de sangue e maximiza os ganhos da batalha, Ares ama a matança gratuita. A personalidade desse deus é de natureza truculenta e selvagem. Ele é um entusiasta dos conflitos terríveis, com muitas mortes e agressividade. Sua mãe Hera é a deusa do casamento e da fertilidade, mas também possuía um temperamento vingativo, o que explica o caráter impiedoso do deus. Já o pai Zeus, o mais poderoso dos deuses, não tinha muito apreço pelo filho. Os únicos que gostavam de Ares eram sua filha, a deusa Eris, Afrodite e o voraz Hades, que dá as boas-vindas aos valentes jovens guerreiros mortos em guerras sangrentas. Ares era representado com couraça, capacete, lança e escudo. Era descrito como um homem muito forte, grande e belo. Sua voz era firme e seus brados aterrorizavam os rivais. De acordo com a Ilíada, poema de Homero, Ares tinha uma quadriga, que seria uma carroça puxada por 4 cavalos. Esses cavalos, de acordo com o poema, eram imortais e soltavam fogo pelas narinas. Os gregos costumavam fazer sacrifícios de animais na noite anterior aos combates, para conseguir a ajuda do deus Ares. A adoração de Ares, que se acredita ter origem na Trácia, não se estendia a toda a antiga Grécia, e onde existiu, não tinha importância social ou moral. Segundo a mitologia, Ares desprezava profundamente os litígios. Nunca se apresentou diante de um tribunal como pleiteador, e apenas uma vez como o acusado, quando os outros deuses o responsabilizaram pelo horrível assassinato de Alirótio, filho de Poseidon. Ele se justificou com a alegação de que agira para salvar sua filha Alcipe, da casa de Cécrope, que iria ser violentada pelo tal Alirótio. Como ninguém havia presenciado o incidente, exceto o próprio Ares e Alcipe, que naturalmente confirmou o testemunho do pai, o tribunal o absolveu. Essa foi a primeira sentença pronunciada num julgamento por assassinato, e a colina onde os procedimentos ocorreram ficou conhecida como Areópago. Ares era uma divindade ancestral de Tebas e tinha um templo em Atenas aos pés do Areópago. Uma das passagens mais marcantes na história de Ares é o seu romance com Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Afrodite era casada com Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, um homem manco e de aparência pouco agradável. Ares era temido por todos, tanto deuses quanto mortais, mas Afrodite se encantou por ele e sua beleza.
Assim, os dois tiveram um caso extraconjugal em segredo. Entretanto, certo dia, Hélio, o deus Sol, viu Afrodite e Ares juntos. Hélio, então, contou a traição da esposa para Hefesto, que ficou transtornado e decidiu se vingar. Hefesto esperou o próximo encontro dos amantes e os envolveu em uma rede transparente e inquebrável. Assim, foram levados até o Monte Olimpo para serem expostos e humilhados em público. De qualquer maneira, da relação entre os dois nasceram Harmonia, deusa da harmonia, Eros, o deus do amor, Phobos, deus do medo, e Deimos, deus do temor. Esses dois últimos acompanhavam o pai Ares nos campos de batalha e herdaram dele a agressividade. Por outro lado, existem versões que narram que o deus Ares ordenou o jovem Alectrião a vigiar a porta para avisá-los caso alguém se aproximasse. No entanto, o jovem acabou adormecendo e permitiu que Hélio os visse juntos. Assim, quando a arapuca foi armada e ambos expostos, Ares ficou irado. Como consequência, transformou Alectrião em um galo, que nunca se esqueceria de anunciar a chegada do sol durante as manhãs. Vale destacar que Ares e Afrodite são equivalentes a Marte e Vênus na mitologia romana, e são vistos como representações do masculino e feminino na cultura ocidental. Ares teve vários filhos com diferentes parceiras, dos quais vários tiveram o infortúnio de se atravessarem no caminho de Hércules durante os seus famosos 12 trabalhos. A filha de Ares, Hipólita, a rainha amazona, perdeu seu cinturão para Hércules, e o seu filho Euritião perdeu o seu gado. Diomedes da Trácia teve os seus cavalos roubados por Hércules, e Cicno foi morto pelo herói em combate. Embora dotado de força extraordinária, era continuamente enganado por outros deuses que, como Atena, personificação da sabedoria, sabiam tirar proveito de sua pouca inteligência. O mito mais popular envolvendo Ares foi a sua luta contra Hércules. O filho de Ares, Cicno, era infame por enganar os viajantes que iam ver o oráculo em Delfos, o que lhe valeu a ira de Apolo, que enviou Hércules para lidar com ele. Hércules matou Cicno e um Ares furioso lutou contra Hércules. Contudo, Hércules, protegido por Atena, conseguiu ferir Ares, que fugiu para o Olimpo. Outro mito envolvendo Ares foi a captura deste pelos gêmeos gigantes Efialtes e Oto, quando estes entraram de repente no Monte Olimpo, emprisionaram o deus num jarro de bronze durante 1 ano e só foi libertado durante a intervenção de Hermes. Na versão de Homero da Guerra de Troia, Ares apoia os troianos, chegando por vezes a liderá-los juntamente com Heitor. A Ilíada mostra Ares numa luz menos favorável e é descrito como Ares o odioso, o assassino, o belicoso e flagelo dos homens. A imagem que Homero passa de Ares muitas vezes demonstra a sua fraqueza em comparação com os outros deuses. Ares é agredido por Atena que, estando do lado dos aqueus, lhe acerta uma grande pedra. Ele também sai perdedor contra o herói Diomedes, que consegue ferir o deus com a sua lança, graças à ajuda de Atena. Homero descreve o grito de dor de Ares como o de 10.000 homens feridos. Fugindo de volta para o Olimpo, Zeus ignora suas queixas, mas ordena que sua ferida seja tratada por Paeon. Mais tarde, ao deus romano Marte, foi dado muitos dos atributos de Ares. Na mitologia romana, Marte foi o pai de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma, e assim a cidade adquiriu um status sagrado. Como Atena era a padroeira de Atenas, Marte era o padroeiro da capital romana, e o mês Martius, que é o mês de março, recebeu o seu nome. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E se sim, deixe sua opinião, like e inscrição para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Obrigado.